Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e hoje eu vou falar a história do Rei Macaco. O Rei Macaco, eu acho que é o personagem mais famoso da mitologia chinesa, superando Nua, superando Neza, superando Erlan, enfim, o Rei Macaco, ele é muito conhecido em diferentes países e tem muita produção cultural ao redor dessa figura desde sempre. Mas então, vamos começar com a apresentação do Rei Macaco falando da visão que os chineses têm dos macacos, da mesma forma que eu fiz no vídeo sobre a raposa de 9 caudas, porque realmente a visão que a pessoa tem, né, que uma cultura tem do animal que influenciou a criação desse ser mitológico, diz muito sobre o perfil desse ser, né? Então, qual que é a visão que os chineses têm dos macacos? Bom, para os chineses, os macacos são animais muito travessos, muito agitados, muito espertos. Então assim, sabe aquele bicho que não para quieto, fica pulando de galho em galho, né? É brincalhão, que às vezes até irrita. Então, por conta disso, a criação do ser mitológico ao redor da figura de um macaco não escapa muito desse perfil, né? O Rei Macaco, ele é também uma criatura super brincalhona, debochada, agitada, não para quieto e aquela coisa, total irreverência. Ele não tá nem aí com figuras de autoridade, ele não tá nem aí com discursos de lei, ordem, disciplina, não. Se você vier com um discurso desses pra cima dele, ele vai te mandar pra Nárnia, apenas. Porque ele é totalmente a antítese dessa história de lei, ordem, respeito a autoridades. Ele vai contra tudo isso, né? Mas qual que é a história, então, o plano de fundo do macaco? O Rei Macaco, ele se originou de uma rocha que ficava numa montanha chamada a Montanha das Flores e Frutos. Essa rocha, ela se originou de tempos primordiais. Então imagina a Terra lá, né, o universo quando ele foi criado era um caos disseminado, só que naquele ambiente todo de caos que havia muita energia yin e yang para todo lado, nesse tempo primordial formou-se uma rocha. E essa rocha, ao longo de milhares, milhões de anos, ficou lá parada na Terra, absorvendo todos os tipos de energia do universo. E aí o macaco é como se fosse o filho dessa rocha. A rocha deu vida a esse macaco depois de muito absorver a energia universal. Então aí já fica a dica, né, de se esse macaco é forte ou não. Imagina, ele é fruto da absorção de energias dos tempos primordiais, da criação do universo. Já respondeu, né? Então, ok. O macaco, ele se chama Sun Wukong. E aí, bom, ele se juntou a outros macacos que havia na montanha, né? E como ele era muito sabido, muito esperto, logo ele foi indicado como líder, como o rei dos macacos, né? Porque o Sun Wukong, ele conseguiu levar os macacos para uma nova casa, achou uma caverna super espaçosa, super ideal para os macacos viverem, que é uma caverna que se chama a Caverna da Cortina da Água, né, que fica atrás de uma cachoeira. Então, assim, foi um lugar que o Sun Wukong que descobriu. E aí depois que ele descobriu, os macacos adoraram e aí todo mundo resolveu seguir o Sun Wukong como se fosse o seu rei, né? Porque é o mais bonito de todos, é o mais forte de todos, é o mais sabido de todos. Só que o Sun Wukong, ele não estava satisfeito em ser apenas o rei dos macacos. Ele queria imortalidade e ele queria poderes mágicos. E aí, para conseguir poderes mágicos, ele foi procurar um mestre imortal para que ele pudesse ensinar poderes, né, como praticar magias ao macaco. E aí ele conseguiu então encontrar esse mestre, o mestre aceitou Sun Wukong como discípulo e aí ensinou o macaco a conseguir voar em cima de nuvens,
a conseguir se transformar em qualquer coisa e também transformou o seu pelo, né? Conseguiu ensinar uma magia que transformava o seu pelo em um pelo mágico, praticamente, né? Então, qualquer coisa, qualquer momento que ele precisar, ele arranca um pelinho do corpo, né? E aí, aquele pelo consegue se transformar no que ele quiser. Então é uma bela de uma magia, 1001 utilidades. E ele conseguiu dominar essa arte. Aí tá, ele conseguiu então poderes mágicos, mas não estava satisfeito ainda. Para uma pessoa tão poderosa como esse rei macaco, ele precisava de uma arma mágica. E aí a cisma dele agora era, eu preciso ter uma arma mágica. Aí ele descobriu que, olha, tem uma arma mágica que se chama cajado dourado, que na época estava servindo de pilar pacificador dos mares. Então esse cajado, ele é um cajado mágico, né? Então ele consegue se estender, ele consegue esticar, diminuir de tamanho conforme a vontade do dono. E na época ele estava num tamanho gigante, assim, servindo de pilar dos oceanos, pilar dos mares. E aí o macaco ficou sabendo desse pilar, se interessou e falou, opa, vou pegar pra mim, sem menor cerimônia, tá nem aí pra quem que é o dono dessa arma, foi lá e pegou. Só que o que acontece? Esse pilar, né, esse cajado, ele estava cumprindo uma função para os deuses dragões, os reis dragões, porque os dragões na China são associados à água e as águas são governadas pelos reis dragões. E os reis dragões colocaram o cajado lá para pacificar os mares, para não ter maremoto, para não ter tsunami, essas coisas. Só que aí o macaco foi lá e pegou o cajado. E aí o que acontece? Os reis dragões ficaram possessos, né, super nervosos e foram brigar com o rei macaco para recuperar o cajado. Só que não deu certo, porque o rei macaco é mais forte que todos eles. E aí não só eles perderam uma luta de uma forma vexaminosa, assim, foi uma luta humilhante, eles perderam a luta. E não só perderam, como o rei macaco ainda pegou escamas desses reis dragões e pegou armas desses reis dragões também para fazer uma armadura completa, né, com armadura, bota, tudo. Então ele conseguiu praticamente praticar, né, um espólio lá nos palácios do mar. Aí, não satisfeito, o rei macaco, ele tinha ainda mais uma cisma, que é, eu preciso ser imortal. Aí, para ser imortal, o que ele fez? Ele foi para o submundo, e no submundo tinha um livro onde estão registrados os nomes e as datas de falecimento, né, a história de vida de todas as criaturas. Ele foi lá, riscou o seu nome desse livro, de alguma forma ele conseguiu fazer isso, ou seja, ele não pode mais morrer, porque seu nome não está mais no livro da vida e da morte. E o Deus do submundo não conseguiu fazer nada com ele. O próprio Senhor do submundo não conseguiu impedi-lo. Ou seja, ninguém conseguia dar jeito nesse macaco. Então, o que o pessoal fez? Bom, não tem mais jeito? Vamos apelar para o próprio imperador de Jade. Então, os dragões, o Deus do submundo, mais outras divindades que se sentiram prejudicadas com as travessuras, artimanhas do rei macaco, foram lá dedurar o rei macaco contra o imperador de Jade. Aí o imperador de Jade teve uma ideia, olha, eu tô vendo que você quer ser um deus, eu tô vendo que você é muito forte, é digno de ser um deus, né, como a gente. Então, quer saber, se eu te colocar numa posição celestial, você para quieto, né? Você se dá por satisfeito e para quieto? Aí o macaco pensou, bom, eu quero também ser um deus, né? Imagina, ser reconhecido como um celestial, pra mim, vai ser muito legal também, porque o macaco é super vaidoso, né? Então, ok, pra ele, aquilo caiu como uma luva. Então tá, ele aceitou. Só que isso era um pouco de embromation. O pessoal tentou passar a perna, tentou enrolar o macaco, né? Porque, na verdade, ninguém gostava dele. Então, o que eles fizeram? Ok, você é parte do reino celestial agora também, só que você vai ter uma posição lá que é para ser o vigilante do estábulo celestial.
você vai ser um de nós, mas você vai trabalhar como um vigilante. Aí o macaco olhou pra eles e ficou, tipo, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu, o rei macaco, o fortíssimo, poderosíssimo, bonitíssimo, eu vou ser vigilante de estábulo. Aí o cara surtou de novo. E aí nesse surto, ele se aliou a demônios, ele causou uma nova confusão, causou um pandemônio no reino celestial e o pessoal acabou desistindo. Ai, não quer saber? Deixa quieto, a gente reconhece que você é Deus também, esquece essa história de estábulo, então beleza, vamos fazer as pazes, né? Então beleza, ok. Fizeram esse acordo para fazer as pazes, mas tudo superficial, porque o pessoal continuava não engolindo a presença do rei macaco entre eles. Né? Aí o que acontece? Um dia a deusa, rainha mãe do oeste, Xiwanmu, ela deu um banquete para todos os deuses. Convidou todo mundo, mas não o rei macaco. Porque realmente o pessoal não gostava, desprezava o rei macaco. E ele descobriu que foi ignorado, que ele não recebeu o convite. E aí ele resolveu aparecer no banquete de surpresa, causou o maior estardalhaço, foi para os jardins da rainha mãe do oeste, destruiu um pessegueiro que dá pêssegos, que assim, se você comer um pêssego, você vira imortal. Então imagina o valor desse pé de pessegueiro. E mais, esses pêssegos só brotam uma vez a cada milhares de anos. Então era um tesouro do reino celestial. Esses pêssegos eram patrimônio preciosíssimo do reino celestial. Aí o rei macaco, só assim, de ódio, de raiva, foi lá, destruiu todos os pêssegos, estragou o pessegueiro, não dava mais para ter conciliação, não dava mais para fazer as pazes. O pessoal estava morrendo de ódio um do outro. E aí então estourou a guerra. O rei macaco chamou os seus amigos macacos, da tribo dos macacos. Todo mundo foi lá atender o chamado do seu rei e começaram a lutar contra os celestiais. Então pronto, instalou uma guerra no reino celestial. E o rei macaco, ele era muito, muito forte mesmo. Então os deuses não conseguiam lidar com ele. Não estavam conseguindo vencer o rei macaco. Porque ele conhece técnicas e artes de ilusionismo. Ele consegue fazer milhões de cópias dele mesmo. Ele consegue se transformar em qualquer coisa. Então o pessoal não conseguia combatê-lo, vencê-lo, né? Chamaram até o Neza, e o Neza não conseguiu também controlar o rei macaco, ficavam só empatando, né? E aí, por fim, chamaram o general do exército celestial para lutar pessoalmente contra o macaco. Esse general se chama Erlan, ele é o deus Erlan. Aí o deus Erlan, ele tem um poder especial que é conseguir ver a verdade por trás das ilusões, porque ele tem um terceiro olho que fica aqui, né? E aí, com o poder do terceiro olho, aí sim, aqueles truques de ilusionismo, de fazer milhões de cópias de si mesmo, se transformar, né, em outras aparências, fingir que era um outro deus, né, para confundir o pessoal, tudo isso não funcionava contra o Erlan, e então o Erlan conseguiu capturar o rei macaco. Só que daí eles prenderam o rei macaco num caldeirão mágico, mas esse caldeirão não aguentou o poder do rei macaco e ele estourou depois de alguns dias. Acho que foram uns 49 dias, se não me engano, ele estourou. E aí, no que ele estourou, o rei macaco conseguiu fugir, escapar, e aí o pessoal percebeu que, na verdade, terem prendido o rei macaco nesse caldeirão só serviu para ele ficar mais forte ainda, porque ele realmente saiu mais forte do caldeirão do que quando ele entrou. E aí o pessoal, assim, tava jogando a toalha branca já. Fazer o que com esse cara? Né? Não tem o que fazer com ele. Então, o último recurso deles foi apelar para o próprio Buda. E aí, o imperador celestial falou para o Buda: olha, nós estamos com essa situação, a gente não consegue controlar e assim, só podemos contar com você agora. E aí o Buda chamou o rei macaco e falou o seguinte: olha, rei macaco, você está, nesse momento, em cima da minha mão, né? O rei macaco pequenininho na mão do Buda. Se você conseguir escapar da minha mão, você venceu. E assim, a gente reconhece a derrota e você faz o que quiser, né? Você aceita essa aposta?
Aí o Rei Macaco pensou, nossa, que baba, né? Porque eu sou super veloz, sou super ágil, pra mim, num salto, eu já estou no fim do mundo, baba. Então, ok, ele topou a aposta e deu um salto, que assim, com um único pulo, ele chegou no fim do mundo. E nesse fim de mundo não tinha nada, só tinha 5 pilares. E aí, né, ele todo convencido, assim, venci a aposta, né? Ele foi lá como um bom bichinho marcar território. Então ele foi urinar num dos pilares. E aí o pilar de repente se mexeu. E aí ele viu que na verdade esses 5 pilares eram os 5 dedos de Buda. Ou seja, ele não conseguiu sair da mão do Buda. Ele deu um baita de um pulo, mas ainda assim estava nas mãos do Buda. E os pilares eram os dedos, né? E aí, quando ele percebeu isso, ele tentou ainda escapar, só que não deu, tinha a aposta, não dava mais. Aí o Buda virou a mão onde estava o Rei Macaco, e aí no que ele fez isso, o Rei Macaco caiu e caíram pedras, muitas pedras em cima dele. E essas pedras acabaram soterrando o Rei Macaco e virou aquilo uma montanha, né? Então o Rei Macaco ficou preso embaixo de uma montanha. E aí sim, eles conseguiram prender o Rei Macaco, que ficou nessa condição, preso embaixo de uma montanha por 5 séculos. E ele apenas foi libertado depois desse tempo, porque o pessoal estava precisando de um guarda-costas para escoltar um monge budista chamado Xuanzang, para conseguir chegar até a Índia e buscar sutras budistas para trazer até a China. Então tinha essa jornada, que é super perigosa. Tinha que ir a pé da China até a Índia para buscar os sutras budistas. E falaram, olha, Rei Macaco, vou dar uma chance para você. Você vai escoltar um monge até a Índia, vai protegê-lo e com isso a gente te liberta então. Aí, como não tinha opção, né, qualquer coisa é melhor do que continuar lá por mais 5 séculos, então ele topou. Mas como o pessoal sabe como que é o Rei Macaco, não confiaram muito assim de que ele vai cumprir a palavra, o pessoal colocou uma tiara, uma bandana mágica na testa dele, né? Colocar tiara aqui. E aí, toda vez que ele tentar fugir, desobedecer o monge, ou fazer coisa que não deve, o monge pode rezar um sutra, que aí com isso o Rei Macaco começa a sentir muita dor, e aí com isso ele aprende a seguir as ordens do monge, a ficar sob controle, né? No início, o monge teve que rezar pra caramba, era sutra todo dia, né? E o macaco lá gemendo de dor, porque, enfim, não obedecia, né? Mas aí, com o tempo, os dois formaram uma amizade verdadeira. E essa história, ela está contada num livro chamado A Jornada ao Oeste, que é a maior referência, né? Quando você quer buscar a história do Rei Macaco, esse é o livro de referência, Jornada ao Oeste. Sobre essa jornada, eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente, porque ele é bem rico em detalhes, em aventuras, né? Então fica para um outro vídeo. Mas basicamente, gente, a história do Rei Macaco é essa, a biografia dele, né, é essa, e eu espero que tenham gostado.